desse rapaz que a gente vai chamar agora. Ele foi presidente do CONET, ele foi presidente da UFCD. Aí eu fiquei cansado de ver o currículo dele, né? É melhor dizer que não é meu chefe hoje. É do gerente da pessoa da Prefeitura do Recife. Paulo Fernando, vem pra cá. Hoje eu estou na gestão da Prefeitura da cidade do Recife, na gerência da pessoa com deficiência. E aí, uma de suas atribuições é a gente trabalhar a implementação da política de inclusão da pessoa com deficiência na cidade do Recife. E aí, falar de inclusão é a gente trazer um pouco dessa política, os nossos avanços e também os nossos desafios. Tudo aquilo que a gente já conseguiu avançar até então e os desafios que a gente tem para o futuro aí, não é? Bem próximo. Historicamente, falar de pessoa com deficiência é nós pensarmos nesse público, nessa parcela da população de forma bem excludente, não é? Pessoas que até então não tínhamos direito nem a viver. Nasceu com algum tipo de deficiência, era logo exterminado, porque para que serviria para a população? Para que serviria, né, para a vida? Não serve. O cara é cego, o que é que ele vai fazer? Né? Nasceu com a deficiência física, o que é que ele vai fazer? Não tem sentido de viver. Então, era exterminado. Até hoje, né, algumas tribos indígenas, por sua cultura, nasceu com deficiência, a criança é enterrada viva, né? E aqui no estado de Pernambuco, não é muito longe não, é aqui no estado de Pernambuco. Então, nós passamos esse período aí de exclusão muito forte, e falamos aqui um pouco também da visibilidade, né, da pessoa idosa. A pessoa com deficiência também, nesse processo de exclusão, teve muita dificuldade, né? E nós, quando então foi pensado na oportunidade de vida para essas pessoas, geralmente era direcionada à sua proteção social, né? Éramos colocados aí em espaços protegidos, né? A igreja então passou a nos proteger, tomar conta de nós. Eram criadas também as instituições que aí vai tomando conta da gente, e a gente sem muito direito também de fala, de dizer o que é que nós precisávamos, que processo é esse que eu preciso de estar incluso, né? Como é que a gente trabalha esse processo de autonomia, protagonismo das pessoas com deficiência. E começamos então a nos organizarmos, né? Foram sendo instituídas algumas associações, né? Entidades de defesa de direitos, e a partir desse momento a gente começou então os grupos organizados a mostrarem à população e às gestões públicas nas 3 esferas o que é que precisaríamos de avançar enquanto espaço de inclusão para as pessoas com deficiência. E passamos um período então de integração, não é? Passamos um período de integração. Aliás, a primeira política nacional voltada à pessoa portadora de deficiência foi em 89, Lei 7.853, que diz o seguinte: a política para a integração da pessoa portadora de deficiência. Foi a primeira lei após a nossa Constituição de 88. E aí eu pergunto, quem integra, inclui? Sim ou não? Não. Não. Um espaço que me integra não é um espaço que me inclui. E aí eram criadas inclusive salas especiais na escola para as crianças com deficiência, né? A gente tinha uma salinha reservada, né? Não, você é cego, você não pode estar aqui não. Você vai para aquela salinha ali, que é só dos menininhos especiais. E ali a gente ficava naquele espaço, talvez a gente nem conseguisse muito avanço, não é? O próprio desempenho escolar, esse acompanhamento mais de perto dessa criança, enfim, vivíamos nos espaços realmente de integração e não buscávamos esse espaço para a inclusão. Quando se pensava na pessoa com deficiência, era assistência social e saúde, geralmente, né? Até hoje, eu já ouvi uma mãe certa feira dizendo para mim o seguinte: olha, meu filho nasceu com deficiência, eu já vou levar ele para se aposentar, esse menino tem que se aposentar. Eu digo: olha, mãe, como é que a senhora vai aposentar essa criança?
Vai falar com Ivânia lá no INSS, é? Vai procurar a Ivânia lá, a Ivânia vai aposentar o menino. Porque o que eu sei é que para a gente se aposentar tem que ter um mínimo de 15 anos de contribuição, né? E olha que a reforma vem por aí, viu, Ilemar? Eu vou trabalhar até ficar cego para poder me aposentar, porque o negócio vai ser quente. Não é uma aposentadoria, é um benefício de prestação continuada que não dá a ele o direito de um 13º, ele não tem nenhuma contribuição para o INSS, esse benefício não fica para ninguém, e outra, ele tem que comprovar uma renda per capita de no mínimo 1/4 do salário mínimo. Então é pobreza mesmo, né? Então não é uma pessoa aposentada, ela recebe um benefício. Pois é esse esclarecimento que a gente precisa dar. Pode ser cortado. E que pode, exato, é acompanhado pela assistente social e que ele pode perder o benefício também, né? Então, ele passa por esse processo de assistência social, ele passa por um processo de saúde. Tem muita gente achando, inclusive, que doença é deficiência, né? Nós somos pessoas doentes. Olha, você é um doente dos olhos. É uma pena que você é uma pessoa doente. Eu não sou doente do olho, eu estou cego. Não é? A doença a gente pode tratar e pode até curar, né? A minha cegueira, estou aqui com ela e estou caminhando com ela e bom e saudável. Então, doença não é deficiência. E quando a gente pensa nesse processo, irmã, quando tiver faltando 5 minutos, levanta a placa aí, viu? Porque senão a gente vai até meia-noite mesmo aqui. E o debate é bom. Olha, e aí quando a gente pensa em discutir um processo de inclusão, a gente pensa na pessoa com deficiência, além de saúde, educação e assistência social, pensar numa política de inclusão onde as pessoas com deficiência tenham acesso a todas as políticas públicas que asseguram a sua inclusão social, consequentemente, sua melhoria na qualidade de vida. E aí a gente pensar em inclusão, aquilo que já foi dito aqui, inclusive, nós não podemos esquecer do ponto de acessibilidade. Não dá para você pensar no processo de inclusão das pessoas com deficiência sem pautar acessibilidade. Nós vemos aqui as barreiras arquitetônicas, né? Barreiras na comunicação, mas muitas vezes tem uma barreira que essa é a principal, que eu imagino que a gente precisa transpor, que são as barreiras atitudinais. As nossas atitudes também obstruem a plena participação da pessoa com deficiência na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Nós muitas vezes, com as nossas atitudes, também estamos obstruindo essa inclusão, dificultando essa inclusão. O processo de inclusão dessa parcela da população não é só dos governos. Sempre a gente está direcionando tudo para o governo. Claro que o governo também tem sua responsabilidade. Mas nós, enquanto pai, mãe, família, amigos, profissionais, nós também temos a nossa responsabilidade nesse processo de inclusão. E pensar nessa política, uma política de inclusão, Recife, quando começa a discutir isso, a partir do ano de 2006, é instituída então no Recife a Lei 17.199, que é uma lei que cria a política de inclusão da pessoa com deficiência na cidade do Recife. Uma política que vai discutir de forma transversal, com cultura, habitação, vamos pensar nisso também na questão da assistência social, no lazer, no esporte, no emprego, né? Nós também precisamos trabalhar, precisamos também ter o lazer, precisamos ter o acesso à cultura, precisamos ter acesso a todos os bens e serviços que são oferecidos a todas as pessoas. Em parte já conseguimos avançar e muito. Já foi falado aqui no filme que é apresentado aqui, com audiodescrição. Nós tínhamos isso anteriormente? Não tínhamos isso, né? Hoje a gente já pensa numa educação inclusiva, que você tem sala de recursos, que foi falado aqui, provavelmente, que você tem o contraturno, essas pessoas estão sendo aí atendidas por profissionais preparados a lidar com esse aluno, não é? Hoje nós temos aí a própria habitação, um percentual de
habitacional hoje no Recife, construído pela prefeitura, 5% é voltado à pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência, pessoa idosa, tem um percentual aí garantido por lei nesses habitacionais. Então, tudo isso é um processo de discussão, é um processo de debate que todos nós precisamos estar incluídos. Inclusive, eu fui conversar com uma pessoa da Secretaria de Habitação, perguntando por que alguns habitacionais construídos não estão lá as pessoas com deficiência ou pessoas idosas. E aí me foi dito o seguinte: olha, Paulo, a gente precisa inclusive discutir isso com a comunidade, que a comunidade não entende dessa forma. Ele entende que ele quer o habitacional dele, ele está lá com 200 famílias para ser colocado, e não é você que vai vir de outro lugar para ocupar. Veja que processo. Então tudo isso, esse processo de inclusão requer também diálogo com a própria sociedade. Precisa entender quem somos nós, o que queremos e o que precisamos para termos essa melhoria na qualidade de vida. Você sabe quantas pessoas com deficiência hoje tem em Recife? Alguém sabe? Ninguém? Segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no ano de 2010 foi constatado que em Recife tem 431 mil pessoas com deficiência. 431 mil pessoas em 2010 significa 28% da população do Recife. E onde é que estão essas pessoas? Quais são as políticas públicas que chegam até essas pessoas? Elas têm conhecimento dos seus direitos e deveres. Estamos trabalhando também a conscientização da família para esse processo de inclusão. Veja que caminhada a gente ainda precisa trilhar. Você tem ônibus adaptados? São vários. Se funcionam ou não já é uma outra discussão, né? Mas que tem plataforma elevatória. Inclusive é para as pessoas idosas com mobilidade reduzida utilizarem também. Isso é a garantia do acesso, é a garantia da inclusão. Emprego. Tem uma lei de 91 que diz que acima de 100 funcionários, a empresa precisa ter um percentual de pessoas com deficiência contratada. Temos N pessoas hoje trabalhando. Sim ou não? Sim. Concurso público, Recife, 10% das vagas é para pessoa com deficiência, né? Agora mesmo o prefeito Geraldo Júlio já preparou uma mensagem para encaminhar à Câmara. 5% dos artistas com deficiência serão contratados nos eventos promovidos pela prefeitura. Então, que coisa maravilhosa. Então, tudo isso são avanços, né, que a gente conseguiu hoje constatar nesse processo de inclusão. É fácil? Não é fácil, minha gente. Não é fácil. Nós, pessoas com deficiência, hoje, estamos colhendo os frutos de muita gente que já vem se discutindo isso há muito tempo. E eu ainda escuto pessoas com deficiência hoje dizendo que quer desistir da caminhada. Não desista não. Não desista não, porque os desafios ainda são muitos. E o principal deles, que aí eu já falei aqui, é a nossa mudança de atitude, a nossa cultura. Eu ainda encontro pessoas hoje dizendo assim a mim: olha, você é cego, não é para estar andando sozinho na rua. Não é? O que é que você está fazendo cego na rua sozinho? E aí eu, curioso, perguntei por quê? Calçada tudo quebrada, orelhões estão lá na calçada sem funcionar, mas você pode meter a cabeça. O outro tirou a tampa do esgoto, você pode cair dentro, né? São raízes das árvores nas calçadas quebrando tudo. A pessoa vai lá, estaciona seu carro em cima da calçada em local impróprio, você pode bater. Veja o que é que eu estou pagando, né? Veja o que é que eu estou pagando. Eu pago pela sua calçada que está quebrada, você não ajeita. Eu pago pelo seu carro que você estacionou em cima da calçada em local indevido. Por tudo isso, nós, pessoas com deficiência e ou com mobilidade reduzida, estamos pagando. Estamos pagando por erros que não são nossos. Cidades que são construídas que não pensam em nós. Olha, o Brasil hoje tem uma vasta legislação voltada à pessoa com deficiência. Grande. Recentemente foi aprovada a LBI, Lei Brasileira de Inclusão e Estatuto da Pessoa com Deficiência. 127 artigos, né,
falando de todas as políticas, e nós estamos aí desde o dia 7 de janeiro de 2016 com a lei em vigor, e precisa muita coisa ainda ser regulamentada. Por exemplo, no artigo 51 da lei diz que 10% da frota de táxi no município precisa estar adaptada, 10%. Recife hoje tem cerca de 6 mil táxis. Você imagina a gente conseguir aqui adaptar 600 táxis. Você sabe quanto é o custo de um táxi adaptado? Que a pessoa que adaptou o dele me falou, gira em torno de R$30 mil. Quem paga essa conta? Qual é o incentivo que o proprietário do veículo terá para adaptar o seu veículo? Olha o desafio. Outra coisa, como é que a lei diz que 10% da frota tem que ser adaptada se não conhece a realidade de cada município? Não pode. Quem gerencia esse sistema é o município. Eu não posso dizer ao município, faça isso se eu não conheço a tua realidade. Olha o desafio. É um desafio. Então, a gente precisa ainda, nós, pessoas com deficiência, a sociedade geral, o poder público, está ainda no processo de sensibilização, no processo de discussão, para que a gente possa garantir verdadeiramente essa inclusão. Alcançaremos um dia 100%? Não sei. Eu não sei se alcançaremos 100% de inclusão das pessoas com deficiência, mas está posto o desafio que nós precisamos trilhar um caminho para alcançá-lo. Se vamos alcançar, não sei, mas tem aí um grande desafio para nós trilharmos esse caminho no processo de inclusão. Também não dá para a gente falar de inclusão sem termos um espaço de controle social para debatermos as nossas questões, né? Debatermos ações, programas, projetos, políticas públicas que visem a inclusão da pessoa com deficiência. E aí nós temos os conselhos. Os municípios hoje estão aí criando seus conselhos, levando as pessoas com deficiência para esse debate. Tem o Conselho do Recife, tem o Conselho do Estado, que é o CONED, tem o Conselho Nacional, onde lá estão sendo discutidas as nossas questões. A gente precisa ter o espaço de controle até para acompanhar a gestão pública, de que forma ela está executando a política de inclusão. Como é que está sendo esse processo? E a gente tem um lema que diz que nada sobre nós sem nós. Não dá para discutir, né? Não dá para a gente discutir políticas, programas e projetos voltados a essa parcela da população sem ouvir essas pessoas. Nós queremos ter essa autonomia, queremos ser também protagonistas dessas ações. Então, não dá para a gente estar hoje ainda, né, sem querer ouvir essa parcela da população, que é grande. Pernambuco são 2.426.000. O Brasil são 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência, segundo o IBGE. Então, tudo isso essas pessoas precisam ser ouvidas. O que é que a gente precisa? Como é que é esse processo de inclusão? Eu estava agora lá na Guararapes, ali por trás da Caixa Econômica, fazendo um trajeto ali na rua, e um colega me botou lá num piso direcional. Esse piso, né, piso que me leva aí, tem vezes que me leva para lugar nenhum. E aí eu fui por cima dele, aí encontrei, em cima dele, assim, do piso já tinha um monte de jarro. Aí já barroei no jarro, né? Aí já não consigo passar, já tenho que sair do piso direcional. Quando eu encontro o piso de alerta, ele me alertando, ou eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda. Como eu ia para Guararapes, eu peguei a esquerda. Quando eu pego de novo o piso direcional, eu dei de cara com uma parede. Aí está o povo dizendo, aqui está o processo de inclusão, tem aqui um piso tátil. Não tem piso tátil, não está me levando para lugar nenhum. Está aqui uma rampa, que se o cara for sozinho, hein, irmã? Tem rampa que você não consegue com a cadeira andar sozinho, não tem autonomia. Não tem. Então, assim, esse processo de inclusão nosso não pode ser um processo, minha gente, de faz de conta. Até porque é dinheiro gasto. Então tem que ser coisa levada a sério. Tem que nos ouvir. Recife agora está fazendo uma reforma nas calçadas. E aí eu provoquei aí o pessoal da engenharia para a gente conhecer essa calçada que está sendo preparada.
Minha gente, se você vê o formato de acessibilidade que os caras estão fazendo na calçada, pelo amor de Deus. Mas minha gente, olha, eu sou um cara muito leigo, sabe, assim, ignorante, bruto. Mas às vezes eu fico pensando, Iremar, assim, como é que o cara constrói um negócio desse? Como é que ele faz isso? Como é que ele diz que essa calçada, que não me leva a lugar nenhum, é uma calçada acessível? Como é que ele diz que uma rampa está acessível quando você não consegue, com autonomia, ter acesso a essa rampa? E aí, minha gente, uma experiência minha, eu visitei a calçada, uma dos trechos que vai ser inaugurado, e aí o cara teve que refazer tudo, porque eu fui lá na condição de pessoa cega, levei comigo um usuário de cadeira de rodas. Vamos aqui ver se realmente essa calçada está acessível. Muitas coisas erradas. É um piso tátil que não me leva para lugar nenhum. E sem falar que, aí o cara disse, olha, e inclusive aqui tem uma faixa de pedestre com semáforo sonoro. E eu fui lá conhecer o semáforo sonoro. De repente o cara mandou eu parar. Pare, não ande. Eu disse, o que foi que houve? Aqui não é um semáforo, que eu vou apertar aqui o botão para acionar o semáforo e atravessar. Tinha uma caixa que o cara instalou. A caixa estava da altura aqui da minha cabeça. Se eu fosse apertar o semáforo sonoro, como é que eu ia imaginar que ali na altura da minha cabeça tem aquela caixa de ferro? Eu ia me acidentar. Olha, mais um desafio é fazer com que esses profissionais nos escutem. E também a população precisa nos escutar. Olha, calçadas, né, é a grande queixa, né, das pessoas com deficiência, direito de ir e vir. E aí estou eu caminhando na calçada, de repente barrou no carro. Pá! Aí nisso desce um cara assim, isso aí, o senhor quer ajuda? Eu digo, rapaz, foi no carro do cara que eu bati. Ele vai me dar uma porrada aqui, e foi violenta a porrada que eu dei no carro dele. Eu não esperava um carro ali. O senhor quer ajuda? Eu digo, opa, meu amigo, quero. Eu disse, pronto, venha por aqui. Aí foi pegando no meu ombro. Eu digo, não, deixa eu pegar no seu, que é mais fácil a nossa caminhada. Aí peguei no ombro dele e já foi ele para a rua, né? Pela avenida. Eu digo, ô meu amigo, e não tinha como a gente passar na calçada aí? Ele disse, não, tem não, que eu estacionei o meu carro em cima da calçada e o senhor tem que vir por aqui. Não teve vergonha não. Aí eu disse assim, ô meu amigo, e não tinha como o senhor botar o carro aqui próximo ao meio-fio? Disse, não, tem não, olha, se eu botasse ali próximo ao meio-fio, vem outro carro e bate. Vem o cara na bicicleta, passa com o guidão, arranha meu carro. O outro vem com a carroça de um cavalo, o cavalo levando a carroça, ele passa, leva meu retrovisor. Pode vir um motoqueiro aí, desviar não sei de quem, e arranhar meu carro, bater, vai me dar prejuízo. Eu digo, mas meu amigo, mas é muito curioso. Agora, o cavalo pode vir comer a orelha do cego, né? Que eu estou aqui na rua. A bicicleta pode vir derrubar o cego. A moto pode levar o cego na garupa, né? O carro passa por cima e deixa a marca no cego. Não tem problema nenhum. Tá vendo qual é o pensamento do camarada? Veja, olha o desafio para a gente mudar essa cultura e passar a pensar no próximo. Minha gente, muito obrigado e eu espero ter contribuído com vocês. Primeiro curso prático de inclusão em Recife. Oferecimento Pepita Duran, Clínica Multisserviços e Home Care. Rua Carneiro Vilela, 324 Aflitos. Telefone 3436-0834. E Clínica Rogério Antunes, em 2 endereços. Em Boa Viagem, na Rua Almirante Batista Leão, 169. E no Torreão, na Rua de Jalma Farias, 251. Telefone 3343-1688.